Nós estamos aqui na presença do Senhor, na presença do Senhor, a abundância de alegria, a abundância de esperança. A nossa fonte de esperança é Jesus. E aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, tem uma leitura muito interessante, um ensinamento para nós, a cura de um lunático. E quando chegar, é Mateus capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então nós vemos aqui, né, irmãos, que o Senhor Jesus repreendeu o demônio que estava naquele menino, né? Ele estava perturbado, era um jovem lunático, que seu pai foi lá, pediu para ele, né, para ele orar, para ele curar o seu filho. E por que os discípulos não puderam curar eles, né? Porque quando Jesus separou os seus discípulos, ele disse que todo o poder, né, lhes seriam dados no nome de Jesus. Tudo que eles fossem curar no nome dele, eles iam conseguir. Então, somente, igualmente hoje, nos nossos dias, também Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. E Jesus, né, aqui, disse por que os discípulos não conseguiram repreender os demônios daquele jovem. E aqui no versículo 19 diz: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, este monte passar, e nada vos será impossível. Então Deus deu poder para os discípulos aqui, né? E diz para eles que nada lhes será impossível, né? Por causa que eles tiveram pouca fé. Existe mesmo na nossa caminhada, como pregadores da palavra de Deus, como oradores, né, servos do Senhor, o Senhor Deus vivo e poderoso, pregamos a fé, pregamos o milagre, pregamos que Deus cura, liberta, batiza e leva para o céu. Mas muitas vezes nos falta aquela confiança, né? O que será, né, que tem momentos em que nós não conseguimos obter o tamanho da fé, o tamanho do grão de uma mostarda. É uma pequena fé, quer dizer, com pouca coisa você consegue fazer com que Deus opera na vida daquele para quem você ora. Então Jesus fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de uma mostarda, né, bem pequeno, então você conseguirá realizar o impossível. É claro, tudo no nome de Jesus, né? Tipo, você vai orar com uma pessoa que está perturbada, com demônios, então você tem que falar no nome de Jesus, né? Você está repreendido, sai, né? Então nós temos que orar e confiar. Então tem momentos na nossa vida, por quê? Porque no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, né, na correria do dia a dia, trabalha daqui, trabalha ali, resolve um problema aqui, outro problema ali,
E aí, na hora de aplicar a fé, nós pensamos que a nossa força é pouco, nós nos sentimos incapazes de realizar alguma coisa. Mas o Senhor, Ele continua dizendo aqui, ó, mas no versículo 21, no versículo 21, o capítulo 17, versículo 21, diz assim: mas essa casca de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então é uma casca de demônio. Então por isso que quem está servindo ao Senhor, né, orando, buscando ao Senhor, deve estar em constante oração e, se possível, né, jejuar, né? Que ele diz assim: essa casca de demônios só sai com jejum e oração. Então nós estamos aqui aprendendo com Jesus como nós, né, ainda nos nossos dias, nós vemos aí pessoas perturbadas pelo inimigo, né? Pessoas que dizem ser doentes, mas que na verdade é uma doença espiritual. Então, o que nós vamos fazer sobre esse assunto? Nós vamos jejuar e orar, e os demônios vão sair no nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor. Então nada nos é impossível, afinal de contas, maior é o que está conosco, né? Afinal de contas, o adversário que está perturbando essa vida, que está fazendo com que ela fique endemoniada, possessa, fazendo coisas que nem ela mesma sabe o que está fazendo. Mas essa casca de demônio só sai com jejum e oração. É o que Jesus está nos ensinando nesta noite. Nós temos que estar sempre preparados, porque o inimigo das nossas almas, ele anda rugindo como um leão, né? Buscando a quem possa tragar. Se uma pessoa dá uma brechinha, né? Por isso que nas epístolas, né, está escrito nos ensinamentos de Jesus que nós não devemos colocar palavras torpes nas nossas bocas, na nossa boca, não usar de palavra torpe, xingamento, palavras de baixo galão, que essas palavras elas são agradáveis ao diabo. E aí você abre uma brecha na sua vida para que o inimigo atue. Então ele é o adversário, ele é atrevido, né? É o demônio. Mas só que nós que temos, né, a palavra de Deus na nossa boca, então nós devemos obedecer a Deus para não dar lugar ao diabo. É mesmo escrito lá no livro de Efésios: orai sem cessar, Tessalonicenses, orai sem cessar e não deis lugar ao diabo. Porque se você faz alguma coisa que não agrada a Deus, naturalmente você está fazendo alguma coisa que agrada ao diabo. Então ele fala: opa, está me chamando, então eu vou. Então ele vai somente se ele for, né, chamado. E muitas vezes na nossa ignorância, as pessoas podem chamar o adversário para si, né, talvez por falta de conhecimento da palavra de Deus, talvez por falta de conhecimento do poder de Deus, pois entre o adversário e Deus, nós sabemos que maior é Deus. Então vamos ficar deste lado, do lado de Deus, para que nós possamos vencer todas as barreiras, todos os impedimentos, né, os embaraços desta vida, e o inimigo não ter poder para atuar na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir. Aqui no versículo 23 é escrito:
e matá-lo-ão ao terceiro dia. Não, já mudei aqui, 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens. Aqui já começa quando Jesus, vai até o tribunal e ele é ali sentenciado à crucificação. Mas fica aqui, até o versículo 21, o ensinamento que Jesus está dando para nós, porque ele estava ali dizendo para os discípulos, orar, jejuar, buscar a face do Senhor constantemente e sempre obedecer, para que o adversário não venha triunfar na nossa vida, e quando nós nos depararmos com uma pessoa assim, nós possamos ter argumentos diante de Deus para orar por tal pessoa e expulsar os demônios, porque às vezes é uma legião de demônios, muitos demônios. Então a gente continua orando, continua expulsando, e vai saindo, e a pessoa vai ser liberta. Então essa pessoa que talvez você ache que é impossível dela ser liberta, é possível, porque como está escrito aqui: tudo é possível aquele que crê. O impossível para Deus não existe. Ele tudo pode, Ele tudo executa por nós. Então, se Deus está conosco, nós temos a liberdade de orar e Deus operar. Então, talvez assim, ele venha criar dúvida, Você orou e nada aconteceu. Mas não se preocupa não, porque continua orando, continua expulsando. Por quê? Porque o inimigo, a intenção dele é intimidar aquele que crê, mas que a nossa fé possa ficar firme, como Jesus diz assim, como um grão de mostarda. Então pode ser pequena a minha fé, a minha confiança em Deus, mas Ele permanece sendo o mesmo. O nosso Deus não mudou. Essa palavra foi escrita há milhares e milhares de anos. Porém, nós sabemos que ela é muito, mas muito atual. Quantas pessoas nós vemos aí, jovens, estão aí perturbados pelo adversário, mas muitas vezes a pessoa também não quer aceitar, não quer uma mudança, não quer uma transformação. Mas o Senhor está de braços abertos para libertar, para curar e para fazer milagres e maravilhas na vida daquele que crê no Senhor. Então, crê no Senhor, como diz a palavra de Deus, que é tão maravilhosa. Crê no Senhor teu Deus, e Deus salvará tu e a tua casa, a tua família, aquelas pessoas que você ama. Como será maravilhoso se o Senhor, quando o Senhor cumprir com a sua palavra na sua vida. Então nós aprendemos nesta noite com o Senhor Jesus que devemos orar e jejuar, e sem dizer que na palavra está escrito: orai sem cessar em todo tempo. Está no carro, está orando. Está em casa, está orando. Antes de dormir, vamos orar. Em todo tempo, buscando a face do Senhor. Os dias são difíceis e o inimigo não está brincando de ser inimigo. Portanto, nós não devemos brincar de ser crente, Brincar de querer, de acreditar no Senhor. E o Senhor, por algumas vezes, chamou a atenção dos apóstolos, Porque uma vez foi que Pedro não teve fé de andar sobre o mar, e ele também chamou ali Pedro de homem de pequena fé. Então, que nós possamos ter fé, ter confiança que Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, é o todo-poderoso. Então nós possamos ter a convicção que tudo que nós pedirmos no nome de Jesus,
irá se realizar. Tudo que nós pedirmos no nome de Jesus, Deus vai interferir e vai fazer milagres e maravilhas. Nós possamos confiar inteiramente naquele que tudo pode, naquele que tudo executa por nós. O Senhor nos ensina, diante da Tua palavra, que basta nós confiarmos. Ele já tinha designado os 12 discípulos para fazer a obra, em todo o mundo. O Senhor continua dizendo para mim e para você: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Nossa obrigação é de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, como verdadeiramente ela é, E basta, e quem acreditar, acreditou. Quem não acreditar, o Senhor ensinou aos seus discípulos: se eles quando eles entrarem em uma cidade e falar do nome de Jesus e pregar sobre a palavra de Deus, e ali as pessoas o maltratarem, injuriarem, não aceitar a palavra, não quer nem ouvir a palavra do Senhor, então que eles saiam daquela cidade, chacoalhem as sandálias, o pó da sandália, e saiam, porque ali o Senhor vai cuidar. Naquele dia, no dia do juízo, diz a palavra do Senhor que haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que naquela cidade que rejeitou, daquelas vidas que rejeitaram a palavra do Senhor. Portanto, o que nós temos para dizer é: abra o seu coração e receba o Senhor Jesus na sua vida, e tudo será transformado. Até o profeta Isaías, ele dizia que tinha os lábios impuros, que era um homem de impura voz, mas ali, quando ele encontrou-se com o Senhor, e o Senhor o chamou para ser profeta, para trabalhar na sua obra, ele recebeu a purificação dos seus lábios, e eu creio que ele nunca mais usou de palavras torpes, porque o Senhor o transformara. Então, que nós possamos estar sempre vigiando e orando para que nós não caímos em tentação e nem seja enganado por vãs, por coisas incorruptíveis, coisas que faz a gente pecar. Tem muita coisa que faz a gente pecar. Então, os discípulos eram seres humanos como nós. Por isso que teve momentos que eles, a fé deles foram pequena, não foram o suficiente para realizar a palavra de Deus. Por isso é que nós temos que estar sempre em contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que estar sempre na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor venha fazer milagres e maravilhas na sua vida. Amém?